Vamos lá, gente? Ó, voltando aqui. Eu coloquei a temperatura aqui em cima, porque senão vai pegar aqui na luz, né? E aí vai ficar ruim. Então, somei os dois valores aqui, dá 303 Kelvin. Aí, o que nós vamos fazer? Pega lá a fórmula do P1, V1, T1. Tá aqui. Quem é constante? O volume do pneu. O volume permanece constante. Então, o que vai acontecer? Gente, se o volume do pneu não permanecesse constante, você rodando na estrada com aumento de temperatura, você estouraria os pneus. Certo? Então, se o volume é constante, aliás, dependendo do estado do pneu, estoura. Tá? Estoura, perdão. O pneu é indeformável, então. Não. Mas dependendo do estado, a gente tem uma série de componentes nele, incluindo a borracha, que auxiliam, tá? Ele expande um pouquinho, ele diminui um pouquinho, tal, com a variação da temperatura, mas assim, é uma variação desprezível. Para nível gasoso é desprezível, tá? Mas se você tiver com o pneu muito gasto, tiver com problema, tiver passado em buraco, ferido a malha, enfim, pode estourar com o aumento da temperatura. Por isso, quando pegarem estrada, não corram, certo? Não confiem tanto assim no pneu e no freio. Então vamos lá. Pressão 3, temperatura 303, pressão 2, 3,4 e a gente vai calcular a temperatura 2. Então vamos lá. Vou fazer 303 vezes 3,4 dividido por 3 vai dar, ó, 343,4 Kelvin. Só que aí, calma lá. Mariana, essa lista aqui, eu a mandei, perdão, hoje, porque a lista da semana passada eu peguei um pouco pesado no negócio lá, tá? Então eu mandei essa, que tem uma resolução mais direta, para a gente depois pegar aquela lá e fazer como aprofundamento. Então aquela lá vai servir para a gente aprofundar o nosso conhecimento, ok? Isso aqui é para a gente usar direto, aquela lá para a gente aprofundar, beleza? Por isso que eu mandei essa daqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Eu não sei se ele deu a nossa temperatura. Ah lá, ele pede em graus Celsius. Olha que beleza. Então, gente, nós achamos a temperatura em Kelvin. O que eu faço agora? Ele quer em graus Celsius. Ué, pensa bem. Se para chegar em Kelvin eu somei 273, para chegar em Celsius eu faço o quê? Menos 273. Ó, então, 343,4 menos 273 vai dar 70, P2, 70,4 graus Celsius. Olha lá. Gente, presta atenção. A quantidade de energia nas duas é a mesma, tá certo? Ó, 343,4 Kelvin é a mesma coisa, tem a mesma quantidade de energia que 70,4 graus Celsius. Mas notem, de 30 para 70,4 graus Celsius, eu mais que dobrei a temperatura. Certo? Foi mais que o dobro da temperatura. Em Kelvin, não. Ó, eu saí de 303 para 343. Ah, então se eu dobrar em graus Celsius, eu não dobro o valor absoluto em Kelvin? Por isso que a gente trabalha tudo em Kelvin. Se ele pedir para Celsius, você transforma no final, igual nós fizemos agora. Ok? Ou, se vocês quiserem... Professor. Oi, pode falar. Eu não entendi só por que ficou a multiplicação em cruz daquele jeito. Ó, você vai multiplicar aqui, vai. Então vai ficar 3T2 é igual a 3,4 vezes 303. Não é isso aqui?
3 vezes T2 é igual a esse vezes esse, não é isso? O que você vai fazer aqui agora? 3,4 vezes 303 sobre 3. Aí você chega nesse valor aqui. Certo? Entendi. Beleza? Entendi. Então, gente, o que você pode fazer? Caso você queira tecnicamente transformar em grau Celsius, ó, Kelvin é igual a grau Celsius mais 273. É isso que nós temos aqui, ó. Celsius mais 273. Passa o Kelvin para esse outro lado do igual com sinal negativo. Kelvin menos 273 é igual a grau Celsius. Inverte isso aqui, é a mesma coisa. Ó. Grau Celsius é igual a Kelvin menos 273. Ou seja, olha o que eu fiz aqui. Ó. Peguei a temperatura em Kelvin, menos 273, cheguei em Celsius. Ok? Vamos para o próximo. Isso. Primeiro eu converti. Ó, primeiro a gente converte em Kelvin para depois jogar na fórmula para multiplicar em cruz. Sempre assim. Beleza? Não pode jogar na fórmula sem converter para Kelvin. Aí se ele der em Kelvin, aí você não precisa converter, joga em Kelvin mesmo, ok? Então vamos lá. Então aí, pessoal, a letra A é a correta. Aí não saiu a letra B, mas tudo bem. Vamos apagar aqui. Vamos lá. O sétimo, ele diz assim, ó. Uma empresa pretende utilizar balões para realizar uma operação de publicidade em uma praia. Os balões foram preenchidos com uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Então, vamos lá. 7. A pressão 1 é de 760 milímetros de mercúrio. Deixa eu voltar aqui. Ok. Há uma temperatura de 32 graus Celsius. A temperatura de 32 graus Celsius. Mais 273, 305 Kelvin. Ok? Já transformei ali para vocês. Ao chegar à praia, a temperatura... Professor, que medida de pressão é essa que eu não conheço? Milímetro de mercúrio? Ah, não tô lembrado da sigla. Então, ó, a gente tem ATM, isso aqui é a mesma coisa que um ATM. Se você pegar a aula de gás que a gente fala sobre as variáveis do gás, uma delas é a pressão. Então, eu dou a pressão em ATM e milímetro de mercúrio, certo? Então, um ATM é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio e um ATM é a mesma coisa que 10 a quinta pascais, arredondando. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ele trabalhou com milímetro de mercúrio. Se ele não trabalhar... Professor, fala essa parte de novo, só para me anotar. Um ATM... Um ATM... São 760 milímetros de mercúrio. E é a mesma coisa... Deixa eu ver se passa ali. Passa. 10 a quinta pascais. É a mesma coisa. Ok? Aí ele fala assim, os balões foram enchidos a 32 graus Celsius. Aí ele diz, ao chegar à praia, a temperatura estava em 42 graus Celsius. Então a temperatura 2 é de 42 graus Celsius. Mais 273 vai dar 315 Kelvin.
certo? Aí ele fala assim, mas a pressão ainda era 760 milímetros de mercúrio. Então a pressão 2... Constante, então. Isso, 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, a pressão aqui está constante. Aí ele fala, quantas vezes o volume dos balões foi alterado ao chegar à praia? E agora? Quantas vezes o volume foi alterado ao chegar à praia? Bom, se a pressão for constante, vamos montar a fórmula aqui? Aliás, antes disso, eu sei qual é o volume do balão? Não, eu não sei qual é o volume do balão. Então eu vou chamar V1 de V. Ok? E eu vou calcular o V2 ou o V2 sobre o V1. Porque, veja bem, se a pressão permaneceu constante, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. O que significa isso? Se a temperatura aumentou, o volume do balão tem que aumentar. Então, eu vou fazer volume 2 dividido pelo volume 1. Aliás, vou fazer o V2 sobre o V1. Ok? Então, vou chamar o V1 de V1 mesmo. Fica mais fácil. Vai continuar sendo V1. Então, vai ser assim, ó. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Aí, quem foi o constante da história? Não foi a pressão? Então, você vem aqui, ó, e apaga a pressão. Ó. Ok? Então, V1 vai continuar V1. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou multiplicar em cruz. Ok? Vai ficar V1 vezes V2. Aliás, vou colocar primeiro o V2 para não zoar a cabeça de vocês. Ó. V2 sobre T1. V2, perdão, vezes T1 é igual a V1 vezes T2. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse cara que está multiplicando aqui dividindo e vou passar esse cara que está multiplicando dividido. Então, V2 sobre V1 é igual a T2 sobre T1. T2, 315. T1, 305. Então, se nós fizermos, vai dar um ponto alguma coisa. Se nós fizermos 315 dividido por 305, vai dar 1,03. 1,03 vezes maior. Ok? Então, deixa eu dar uma olhada lá nas alternativas. É a D, professor. Aqui, ó, a resposta é a letra D. 1,03 vezes maior. Vou colocar até o maior aqui, ó. 1,03 vezes maior um balão ficou. O balão ficou, aliás, depois do aumento da temperatura. Então, nós provamos aqui, por meio de cálculo, ó, que se a temperatura aumentar, mantida a pressão constante, o volume tem que aumentar também. Certo? Aqui, a gente não pode, a gente não sabe qual é o volume do balão. Então, a gente não pode chutar. O que a gente pode falar é, ele fica 1,03 vezes maior. Ponto. Ah, é de 1 litro. Então, o volume final é 1,03. 2 litros. Ah, então o volume final é 2,06. 3 litros. O volume final é 3,09. E assim sucessivamente. Certo? Ou seja, ele vai aumentando 1,03 vezes cada vez que você alterar a temperatura dessa maneira. Ou seja, você aumentou aqui 10 graus Celsius. Tudo bem? Vamos para o 8º. E aí eu vou para a equação de Clapeyron. Deixa eu apagar aqui.
Bom, o oitavo e o último dessa listinha. Ó, ele fala assim: a massa de um gás está submetida à pressão de 3 atm. Então, massa de um gás é o seguinte, gente. Eu tenho um pouquinho de gás em um recipiente. É isso. Certo? Então, ele está ocupando uma pressão, ele está, aliás, exercendo uma pressão de 3 atm. E o volume, ele é de 1,5 litros. Ok. Aí ele fala assim, ó, reduzindo isotermicamente. O que é isotermicamente? Temperatura constante. Isso é isotermicamente. Reduzindo isotermicamente a pressão para 2 atm, então a minha pressão 2 vai ser de 2 atm, ele vai perguntar para a gente qual é o volume final que a gente vai chegar. Certo? Ó. Professor, eu notei que o exercício não deu a temperatura, então é constante, né? Ele não deu a temperatura, mas tem uma palavrinha aí que indica que a temperatura é constante. Isotermicamente. Certo? Iso quer dizer que não se altera, né? Se ela é isotérmica, iso igual termos temperatura. Então a temperatura é igual ou constante. Certo? Então nós vamos Tá. aqui, ó. Certo. P1 vezes V1 sobre P1 é igual a P2 vezes V2 sobre P2. Quem é constante? Temperatura. Então venho aqui, ó, e apago. Ok? Então a temperatura aqui vai ser, perdão, a pressão vai ser 3, o volume 1,5, a pressão 2 e o volume 2 é o que ele quer. Então V2 vai ser, ó, 3 vezes 1,5 dá 4,5. Dividido por 2, 2,25 litros. Ok? Vamos lá? Ok? Então, ó, a pressão caiu, o volume aumentou na temperatura constante. É isso. Tudo bem, pessoal? Foi meio complicadinho, mas chegamos ao final da listinha. Tá? Então, ó, essa listinha aqui foi aquela listinha assim, ó, a gente aprendeu a fórmula e vamos aprender a usar. Certo? Antes de começar a outra, eu vou passar uma outra fórmula, que é pegar essa que vocês já sabem e mudar um pouquinho só. Vai ficar praticamente a mesma coisa. Só que eu vou mudar o formato dela. Tá? Por quê? Porque, olha só, até agora, o que nós fizemos? Nós pegamos uma bexiguinha com um pouquinho de gás dentro, deixei a temperatura constante, espremi, estiquei, vi o que acontecia com a pressão e a temperatura. Então, o que eu fui deixando uma das variáveis sempre no valor constante, fui alterando as outras para ver o que acontecia naquela massa gasosa. Mas a massa gasosa continuou sempre a mesma. Então, se tem a mesma massa, tem o mesmo número de mol. Tá certo? Então, a fórmula que eu vou explicar agora, que é chamada equação de Clapeyron, ela muda a quantidade do gás. A gente consegue calcular quanto de gás tem lá dentro, dependendo das condições que ele apresente no exercício ou no exemplo. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Tá? Então, antes de começar a outra, eu vou passar para vocês um negócio chamado equação de Clapeyron. Ó. Equação de Clapeyron. Gente, lembram que eu fiz assim com vocês?
P vezes V sobre T é igual a K. Lembra? P vezes V é igual a K. Depois, P sobre T é igual a K. Depois, V sobre T é igual a K. Nós vimos todas essas leis e juntamos todas elas em uma única equação. Quem era o valor constante aqui? O valor constante era essa massa de gás que eu estou falando para vocês. Então, eu pego uma quantidade fixa de gás e fico brincando com ela. Estica, aquece, esfria, pressiona, não pressiona, coloca num lugar menor, num lugar maior, vê o que vai acontecer. Mas a massa é a mesma. Então, aqui, se a massa é a mesma, o número de mol é o mesmo. Então, por exemplo, poderia ter 1 mol de gás em um sistema, 2 mol, 3 mol, 0,5 mol, meio mol, por exemplo. Tá? E aqui, lembra que eu comentei com vocês que nós não temos, vou colocar em condições práticas, gases ideais? Nós temos gases reais, porque as condições para nós colocarmos um gás real semelhante a um gás ideal, nós teríamos que tirar a pressão, ou seja, deixar muito pouco gás dentro de um sistema e aumentar muito a temperatura. Para não fazer isso, para um ficar parecido com o outro, o que nós colocamos aqui? Um negócio simbolizado por R, que eu vou falar já já o que é. Tá? É chamada constante universal dos gases. Eu vou colocar para vocês aqui. E aqui eu posso substituir assim, ó, P vezes V sobre T é igual a N vezes R. Esse R aproxima um gás real de um gás ideal. Ok? Como aqui embaixo do NR é o número 1, quando não tem nada é o número 1, nós vamos multiplicar em cruz. Então isso aqui vai ficar P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Essa é a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Ou P vezes V igual a nRT. Aí, cada um acha uma maneira de decorar. Vamos lá. Para o vestibular, nunca ralei tanto. Tá? Uma forma de decorar. Ok? Então, gente, agora, o que eu estou falando? Ó, a minha condição de pressão, volume e temperatura depende da minha quantidade de gás. Ou seja, depende do número de mol. Ok? Então, agora, eu posso pegar uma pressão, um volume, uma temperatura e saber quanto do gás tem dentro daquele volume para exercer aquela pressão naquela temperatura. E o R tem valor fixo, eu vou passar para vocês também. Tá? Então, ó, o que tem de diferente aqui? É o N, que é o número de mol, e o R, que é a constante universal dos gases. Certo? Essa constante, pessoal, ela tem valores fixos, eu vou passar para vocês, tá? E essa é a pergunta, mas tem que usar? Tem. Tem, é obrigatório. Por isso que ela é chamada de constante universal dos gases. Em qualquer cálculo, ela está envolvida. Ah, mas por que no anterior não estava? Não, ela estava. Só que ela estava junto com o número de mol. Então, você não precisa ficar preocupado com ela por enquanto. Se o N está ali, o R está ali também. Então, os dois caminham juntos. Ok? Então, eu vou passar para vocês agora os valores de R, tá certo? Cada um na sua unidade de pressão. Então, vamos lá. Eu não sei quanto tempo a gente tem de aula ainda, mas tudo bem. Vamos lá. Gente, agora aqui fica assim, ó. Valores de R.
valor do R, ele depende da unidade da pressão. Então, agora vocês têm que ficar muito espertos. Olha só. Se a minha pressão estiver em ATM, ok? Minha pressão está em ATM. Qual o valor de R eu vou usar? 0,082. Olha só. ATM vezes litro, vezes, mol a menos 1, vezes Kelvin a menos 1. Notem o seguinte, pressão em ATM, escala em R, ou valor de R em ATM. Ok? Se a minha pressão estiver em milímetros de mercúrio, eu vou usar 62,3, milímetros de mercúrio, vezes litro, o volume, vezes mol a menos 1, vezes Kelvin a menos 1. Ok? E se a minha pressão estiver em Pascal ou Newton por metro quadrado, aqui, gente, vocês vão usar 8,31. Agora nós vamos ter duas mudanças. Primeiro que a pressão ela vai ser em Pascal. Agora, o volume ele vai ser em metro cúbico. A gente usa muito pouco isso em exercício, tá? Vezes mol a menos 1, vezes Kelvin a menos 1. Notem o seguinte, a unidade de pressão que eu tenho aqui, eu tenho aqui. A unidade de pressão que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Tá? Logo depois, eu tenho volume. Litro, litro, metro cúbico. Logo depois, eu tenho mol e a temperatura em Kelvin. Certo? Então, gente, isso daqui vamos colocar assim, é obrigatório a gente saber, porém, os vestibulares, eles já sacaram que o aluno, quando vai prestar o vestibular, ele tem que saber muita coisa. Ele tem que decorar muita coisa. Certo? É fórmula, é constante, como calcula, quem divide, quem multiplica. Então, o que os vestibulares fazem? Às vezes, eles dão o valor de R. Considere R igual a 0,082, ou R igual a 62,3. Ele te passa. Por quê? Porque ele sabe que vai ser muito difícil você lembrar daquele valor na hora do vestibular. Aquele vestibular que é mais humano. Tá? Tem o desumano que não dá o valor do R? Tem o desumano. Ok? E aí, se vocês estiverem pensando, por exemplo, em FUVEST, em Unicamp, certo? Unesp, às vezes eles dão, às vezes não. Depende do humor de quem fez a prova. Mas FUVEST e Unicamp, uma vez ou outra, eles até acenam qual é o valor de R. Então, é bom saber? Tem como calcular? Tem. A gente vai ver depois também como. Se você quiser calcular, dá para calcular. E agora eu vou colocar uma variação da equação de Clapeyron, porque, veja, eu falei para vocês, a massa é constante. Se tem massa, tem número de mol. Aí você pode falar assim, poxa, mas o número de mol da substância tem a ver com a massa da molécula. Então, se eu dobrar o número de mol, eu dobro a massa. Então, se a massa era 5 para 1 mol, se eu fizer 2 mol, a massa vai para 10. Se fizer 3, a massa vai para 15. Então, eu vou usar a massa dentro daquela equação que vocês viram agora há pouco. Então, olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Lembrem, nós entramos nos nossos 10 últimos minutinhos, ok? Lembrem sempre do seguinte. Então, nós temos P vezes V é igual a N vezes R vezes T. O N, o número de mol, nós calculamos sempre
por uma regra de 3. Então, como que a gente calcula? Vamos supor, 1 mol de... Isso aqui, gente, é um exemplo aleatório. Eu só quero chegar em uma equaçãozinha com vocês, tá? 1 mol, por exemplo, de gás hidrogênio são 2 gramas. Aí, por exemplo, 10 gramas, suposição, ok? São quantos mols? Então, você vai fazer 2x é igual a 10, x é igual a 10 sobre 2. Essa massa de 10 gramas é a massa que eu tinha da amostra. Eu vou chamar de M. A massa aqui de cima é a massa da molécula. Então, eu vou chamar de M maiúsculo. E o X são quantos mols equivalem esses 10 gramas. Então, eu vou chamar esse cara de N. Então, o meu N aqui vai ser M sobre Emão. A massa que ele me deu da amostra dividido pela massa da molécula, certo? Em grama por mol. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Como M é M sobre Emão, o que eu vou fazer? Presta bem atenção. Eu vou fazer um Ctrl C aqui. Aqui está selecionado, tá? Abrir outra aba lá. Ctrl C. E vou fazer um Ctrl V aqui, ó. Ok? Então, eu vou substituir esses caras aqui no lugar do M. Então, vai ficar P vezes V é igual a M sobre Emão vezes R vezes T. Então, quando você quiser o valor em mol, aí você vai simplesmente colocar nRT. Agora, esse cara aqui, ó, é a massa em gramas. E esse aqui, eu vou colocar entre aspas, é a massa da molécula em gramas por mol. Então, ao invés de você chegar lá, calcular o número de mol, depois pega a molécula, calcula a massa dela e faz a regra de 3, não. Joga na equação já. Aí você já consegue fazer direto. Ah, então eu poderia ter colocado esse 10 aqui no lugar do eminho e o 2 no lugar do emão direto? Sim, pode, simplesmente. Tudo bem? Então, esse é um recurso também que a gente pode usar dependendo do exercício que nós vamos trabalhar. Ok? Agora, um lembrete. Não interessa qual é o valor da pressão. Não interessa o valor da temperatura, do volume. Não interessa esses valores. Não interessa o valor do R. A temperatura é em qual escala? Kelvin. Ok? Se vocês notaram em todos os valores de R que eu coloquei, a última análise dimensional minha, na análise dimensional, o último item era a temperatura em Kelvin. Ou seja, era Kelvin elevado a menos 1. Tá? Então, não pode esquecer. Aqui a temperatura é sempre em Kelvin. Tá bom? Gente, é assim, ó. Antes da gente continuar, eu vou passar um exemplo desse aqui. Ok? E se a conexão cair, aí eu já desejo a todos um bom final de semana. Tá? Cuidem-se, tá? Porque não tá fácil, os casos estão aumentando pra caramba. E aí a semana que vem a gente se vê e já vai para aquela outra listinha lá. Aí daquela listinha, eu vou selecionar aqueles que são assim, menos pesados para o horário, né? Mais adequados para o horário, entre aspas. E depois a gente pode resolver também no plantão. Tá bom? Ah, se vocês quiserem, teve uma pessoa que pediu para gravar o plantão. Eu gravei o plantão e mandei, tá? Aí se vocês quiserem, pode falar. Aquela primeira lista que você tinha passado antes, a gente vai resolver então no plantão? No próximo? Não, aquele lá, vou fazer assim, ó. Vou pegar aqueles que são menos pesados,
e vou resolver na aula que vem. Aí aqueles que são tipo assim, ó, eu quero me tornar um gênio para passar no vestibular, eu deixo para o plantão. Certo? Certo. Então, assim, aqueles que são desnecessários, é porque a lista em si ela é muito bonita. O nível de raciocínios lá é muito bonito. Agora, o problema é assim, eu achar bonito e vocês acharem bonito. Entendeu? Eu acho lindo, mas para vocês, às vezes, né, não é tão lindo assim. Então, eu vou pegar daqueles. Um que é o mais importante, que eu acho, é o que tem o Teorema de Stephen, que eu vou comentar com vocês o que é, a aula que vem. Tá? Vou pegar o Teorema de Stephen, vou fazer com vocês, é um da FEI, tá? Do ABC Paulista lá. Vou fazer com vocês, para vocês entenderem o que é o Teorema de Stephen, porque você pode usar em alguns exercícios, e o vestibular curte fazer isso, né? Dar exercício desse tipo. Mas aqueles que são desnecessários, vamos colocar assim, tipo assim, ó, aquilo eu coloquei que era nível mega aprofundamento, aí eu deixo para o plantão. Mas eu posso gravar o plantão com a resolução e depois mandar também, não tem problema. Certo? Igual aquele o plantão que eu gravei, que nós fizemos aquela lista de MOL, que tem aquele da nanotecnologia, papapá, eu montei o esqueminha lá, certo? Eu posso gravar e mandar para vocês. Deixa eu ver aqui, a gente tem, acho que 8 minutos, uma coisa assim. Vamos lá. Ou 3, sei lá, não estou enxergando. Gente, então eu vou passar um exemplo aqui, ó. 2 mols de gás oxigênio ocupam um recipiente de 3 litros de capacidade a 27 graus Celsius. Certo? Determine a pressão interna gerada pelo gás. Então, olha só, vamos esclarecer. Ele deu aqui pra gente, ó, 2 mols. Ele deu em mol. Esse aqui é o N. Ele disse o volume do recipiente. Esse aqui é o V. E aqui ele deu quem? A temperatura. Só que o que nós temos que fazer aqui? Somar 273. Isso aqui dá 300 Kelvin. Aí você fala assim, professor, ele não deu o valor de R. O que eu faço? Vamos no mais comum, ok? O mais comum, gente, nos vestibulares, é calcular pressão em ATM. Então, nós vamos usar aqui o R. Eu vou escolher o R agora, ok? O R que nós vamos usar é o 0,082 ATM vezes litro vezes mol a menos 1 vezes Kelvin a menos 1. Então, esse vai ser o meu R. Então, vai ser assim, ó. P vezes V é igual a NRT. P é o que ele quer. P. Volume, 3. Número de mol, 2. Valor do R, 0,082, que foi o que eu escolhi.